Sempre vejo postagens sobre isso, a questão das dificuldades, né? O que acontece, por que as pessoas desistem, por que é tão difícil, e a maioria, assim, grande parte das pessoas acabam se colocando na posição de vítima da situação. Ah, é porque emagrecer é difícil. Bom dia, Alessandra. Porque emagrecer é difícil, porque a minha genética é assim, porque eu engordo muito fácil. Mas assim, é um comportamento que acontece que se você continuar pensando assim, dificilmente você vai mudar a sua estratégia, porque você vem já de hábitos baseados nesse pensamento. Ah, já que é difícil, então deixa pra lá. Quando a pessoa resolve mudar os hábitos e partir principalmente para o emagrecimento, né? Sempre tem as opções da parte cirúrgica, né? As pessoas começam a pensar na cirurgia, na cirurgia plástica, na cirurgia bariátrica, ou no remédio, ou na dieta, no exercício e tal. E vocês percebem que nenhuma dessas estratégias ela é fácil, ela é de graça? Não, elas custam, tem um preço, né? Um valor aí financeiro, e mais o valor do empenho que você vai ter. Principalmente assim, se a pessoa resolve tomar remédio, ela vai ter um custo financeiro e os remédios vão ter vários efeitos colaterais. Então, assim, não vai ser tão fácil. Só que assim, a pessoa acha que o milagre, ou que quem vai fazer a parte dela vai ser o remédio. Mas a gente sabe que a longo prazo os remédios eles não funcionam, que a pessoa pode ter um efeito rebote e tal, e que se ela não aprender a se relacionar com a comida, esse efeito, essa questão de engordar vai retornar. Outra coisa é a cirurgia bariátrica. E assim, gente, aí eu fiquei muito pensando nessa questão das pessoas quererem um resultado rápido, de achar que está na cirurgia a solução de tudo. Eu pensei assim, ó, eu acho que um bariátrico aí deve falar muito melhor do que eu. A pessoa fica um tempão sentindo dores, é um preço muito alto, né? Ela faz um jejum forçado, no caso da bariátrica, porque ela não consegue comer. Ela fica lá numa dieta muito restrita, tem dores, tem sofrimento, e no final das contas, se a pessoa não se modelar o seu hábito, ela vai retornar. Então, assim, nada é de graça. Eu penso assim, nada é fácil. E mesmo assim, o resultado não vem imediato, demora alguns meses. Existe risco, como qualquer outra cirurgia e qualquer outro procedimento. E a questão do emagrecimento, a Claudete diz que fez bariátrica, mas está engordando de novo. E é essa questão, porque a gente não tem cirurgia, não tem remédio, não tem nada que mude a sua forma de enxergar e se relacionar com a comida. Pregando magreza excessiva, fazendo apologia à estética, beleza, gente. Mas assim, se você buscou um resultado na cirurgia, se você buscou um resultado no remédio, qualquer outra coisa, e se você não fizer a sua parte, você vai pagar todo aquele preço, né, de passar por aquele procedimento, de sofrer, e não vai adiantar. Eu sei que o jejum intermitente, a low carb, acaba sendo, muitas pessoas falam que é uma estratégia muito radical, que é difícil. Gente, mas tudo é difícil. Tudo que você quer fazer para melhorar o seu corpo vai, digamos, no começo ser difícil. Tá? Então, assim, eu fico com fome de comer pão, eu não consigo, é difícil ficar sem a cerveja. Só que o que é difícil é você pensar que a cerveja ou que o pão, se é algo que te domine, é algo que você não consegue viver sem, é algo que a gente, com hábitos regulares, a gente aprende depois, com o tempo, a comer a quantidade. Mesmo assim, come doce, óbvio que come. Não é ficar para sempre ver igual um monge, mas assim, você vai aprender a tirar o foco, você tem que aprender a tirar o foco assim, o doce não é essencial na sua vida, o pão não é essencial na sua vida, ficar mastigando o tempo todo não é essencial na sua vida, entende? As coisas começam a ficar mais fáceis, porque você não vai ver a dieta como punição, mas como uma ferramenta que você escolheu para chegar no teu objetivo. Assim como as pessoas escolhem cirurgia, outras pessoas escolhem
remédio, sei lá, qualquer outra alternativa que, como eu disse no início, vai ter o seu preço, vai ter o seu custo e vai ter o seu empenho. E se você não se empenhar o suficiente, assim como você deve se empenhar na dieta, na questão de rever os seus hábitos alimentares, você não vai ter o resultado também esperado. Pode até ter momentaneamente, pode até... O índice, gente, das pessoas que voltam a engordar com cirurgias é absurdamente alto, assim, é mais de 60%. Eu sou estudante de psicologia, né? Eu sou um pouco suspeita para falar. Mas as pessoas acham que psicólogo é coisa para louco. Então, assim, recorrer à psicoterapia ou a questão do autoconhecimento é a última opção das pessoas. Elas vão fazer bariátrica, às vezes elas até compram lá aquele laudo da psicóloga, nem passam direito para um profissional, porque já querem partir para o resultado. Às vezes querem remédio, mas não querem. As pessoas não querem se comprometer, elas querem atribuir o seu papel, que é dela, que ela que vai ter que passar por aquilo, a outra coisa, a uma cirurgia, a um remédio, a qualquer outra coisa. Só que com autoconhecimento e com a revisão dos hábitos, gente, aí é o caminho para vocês alcançarem qualquer coisa, tá? Não só no corpo, mas na mente, em qualquer outra coisa, tá? E eu vejo que as pessoas com os melhores resultados foi por esse caminho que elas trilharam, tá? Todo hábito que vai sendo repetido fica cada dia mais fácil, fica cada dia mais fácil você às vezes optar, dizer não para certas coisas, diminuir. Se você começa a diminuir as quantidades de bobagem, sabe? A prestar atenção no que você come, fica tão mais fácil depois, mesmo para pessoas que já fazem, de que o corpo dele já está adaptado à fisiologia dele, já conhece aquele caminho, e o cérebro já pensa, pô, aqui eu já passei, então não é nada assim de assustador, não é nada de complexo que eu não vá saber o que vai acontecer. Então, ele sabe no fundo que ele não vai morrer de fome, que aquilo é temporário, que vai chegar o momento, né, de se alimentar, e tudo é uma questão de como a gente explica esses fatores para nós mesmos. Então, se eu ficar pensando, não consigo ficar 2 horas sem comer, claro, se você comer pão e se entupir de doce e ficar 3 horas sem comer, provavelmente até passar mal, ficar mais aí de 5 horas por causa da questão da insulina. Mas se você já está com a alimentação aí mais regrada, tal, você começa a ver, eu não vou morrer de fome se eu ficar poucas horas sem comer. Então, são as explicações que a gente vai dando para si mesmo, que isso vai se tornando um hábito cada vez mais fácil. Por quê, gente? Com o jejum, acaba que as suas refeições, elas são mais espaçadas e elas são em menores quantidades. Ou seja, você tem menos estímulo de comer, assim, pelo menos comigo e com a maioria. A questão é, quando come, aí não quer parar de comer mais, entende? Quer comer além. Então, se a pessoa come de 3 em 3 horas ou faz muitas refeições, toda hora ela vai ficar querendo comer e toda hora ela vai sentir fome. Porque são estímulos, né? As papilas gustativas, a questão da insulina, tudo isso tem uma fisiologia explicando por que a gente, quanto mais come, mais quer comer. Com o jejum intermitente, você vai dar os espaços maiores, com a low carb você acaba estimulando menos a insulina. Acaba que a tua vida não se restringe só aos horários de comer, não se restringe ao horário do almoço, do café, da janta, do lanche, entendeu? Você começa a ver, a sentir realmente os seus aspectos de fome, não de horários, nem de regrinhas aí para comer, tá bom?